beleza! Parece estar no quintal de casa, né? Ô, Jô, vem cá. Vamos falar de moda? Vamos! Ah, você está só no glamour. Como vai? Tem que pinar a bunda quando vai beijar. Bom, vamos mostrar alguns... Pega a fichinha pra mim, Gabs. Vamos mostrar algumas famosas aqui. Se estão certas ou erradas. Oh, obrigada, Juju. Vamos ver a primeira delas? Quem será? Thaís Araújo. Nossa, mas ela mudou o cabelo. Foi a semana, né, no Prêmio Contigo. Foi. O que você achou da roupa dela? Kátia, o branco continua muito em alta. Ele não só não saiu nesse outono e inverno, como ele continua no verão, tá? Esse vestido, ele tem uma tendência, duas tendências fortes. Quais? Que é o branco, né, que continua, e esse torcido aqui na frente, que vai para as costas fazendo um laço. Exatamente. Laços e torcidos, meio laço, que é só tipo uma das pontas do laço com uma ponta solta. Isso tudo tá em alta, tá? Então ele tem essas duas tendências. Quem tem a pele negra como a dela, fica muito bem de branco. Então, assim, o vestido caiu super bem. E não é transparente mesmo sendo branco, Não é transparente. Legal. Aqui, ó, se você reparar, esse franzido é proposital, tá? Pra dar continuidade a esse aqui, ó. Que ele vem aqui e vem aqui, aí ele torce e vai pra lateral. Então, isso aqui é proposital, tá? Sai daqui e sai de baixo também, acabando aqui onde tem um zíper, né, no centro do bumbum. Gente, ela teve filho há pouco tempo. E já tá magérrima desse jeito. Né? Eu adorei a clutch branca, olha. E é daquelas firmes, né, duras, né? Eu acho muito lindo, assim, quando você opta por um look predominantemente branco, quando você consegue fazer um look all white, que é o look todo branco, né? Tá? E nesse caso ela conseguiu. Porque uma clutch preta num vestido branco pesa, então o ideal é que você opte mesmo pelas brancas ou pelas metalizadas, então, que aí pode ser dourada, prateada, cobre, tá? O look é muito bom, viu, Kátia? Acertou, então? Acertou. Acertou, Thaís Araújo. A próxima, Marina Rui Barbosa, eu volto. Tá bom. Que mulher horrível essa, né? É muito esse lindo. tom ruivo natural é super desejado, né? E ela tem, não é só uma mulher bonita, ela tem um porte elegante, né? Tem sim. Ela é muito linda, essa moça. E aqui a gente tem algumas tendências no look. Quais? Que são o decote profundo, que continua, a fenda ultra profunda, os metalizados, tanto assim com paetês quanto nos purpurinados. E aí dos metalizados, o dourado é o que está mais em alta nesse momento. E aí ela remata esse look com uma clutch dourada como vestido. Você repara que o vestido ele predomina o dourado, mas ele tem nuances de prata também, né? Fica bonito, né? Ele tem um cinto aqui do próprio tecido, tá vendo? Que ajuda a marcar a cintura, e mangas longas, que também estão em alta. Aí, Kátia, é um look certo, é um look muito bom. Eu só trocaria esse sapato com essa plataforma altíssima. Fica meio grosseiro, né? Exatamente. Porque eu acho que ele pesa, ele fica uma coisa meio drag, ele dá uma pesada no look. Mas eu acredito que ela optou por ele para compensar a barra do vestido. Não ia arrastar demais. Não ia arrastar demais, tá? Então ela deve ter feito isso, porque não fez barra, tal. Aquelas coisas de correria, né? De evento, tal, não deu para provar. Então ela usou um sapato com uma plataforma altíssima para compensar e a barra não arrastar. Ou às vezes, gente, o vestido é emprestado. Sim. Isso acontece. Então, não dá pra fazer a barra. Não dá. Que tipo de mulher comum poderia usar um vestido como esse? Olha, o bom desse vestido é o seguinte. Se você é magra e não tem nada, uma barriguinha saliente e tal, esse paetê, ele engrossa a peça. Então, ele ajuda a não marcar nada, Kátia. Então, assim, bonito, se você tem de leve aí uma ondulaçãozinha e tal, ele não vai marcar. Então, isso é bom. A gente tem como aliadas aquelas cintas, né? Que tem de barriga, de peito e tal, de bumbum e tudo. E isso, quando a gente vai usar looks de festa, elas são boas aliadas mesmo, assim. Eu sempre recomendo, porque melhora e até endireita a silhueta, tem sabe? Tem umas que são como body. Isso. E são marcadinhas direitinho, marcam bem a cintura, a postura melhora, né? Você fica mais retinha, assim, mais correta, sabe? Então, assim, eu acho que são bons aliados. Quem tem mulatas ou peles negras também fica legal de dourado, não fica? Fica, né? Segundo o colorismo,
mesmo quem tem harmonia dourada tem cartela outono ou primavera. Então, quem tem peles morena bege, fica super bem com esse tom. Ou então, super branquinha e ruiva, como a Marina Rui Barbosa. Acertou em cheio, né? Acertou. Eu só trocaria esse sapato, mas no caso ela acertou para compensar a barra, porque seria muito pior se estivesse arrastando. Seria bem feio, né? Sim. Próxima. Sofia Abraão. O que você achou do vestido dela? Ela optou por um vestido puxando para o Marsala, né? Que é o tom do ano de 2015, segundo a Pantone. O vestido, Kátia, ele tem bastante bordado, né? E ele tem essa leve golinha alta, né? Que só na parte de trás. É bonito, isso também né? é uma tendência. É super bonito. Aí ele tem decote profundo, que vocês já sabem que está em alta. As mangas compridas, né? E aí, ainda bem que ele foi todo bordado, porque ele só no tule vermelho, ele ficaria meio sem graça, né? Então, assim, bonito, você vê que ele né? tem os punhos bordados, aqui como se fosse uma manguinha bordada e depois ele desce todo reto fazendo listras. É uma peça bonita, tá super adequada no comprimento, ficou ótimo no tom de pele dela e cabelo. Ela complementa com brincos puxando para o cobre, que é aquele or rosa, Tá né? lindo também. Que também ficou super dentro da produção. Eu só sinto falta de uma clutch. Que ela não tá Eu usando, acho que falta uma clutch pra nesse look. fechar bem, né? Exatamente, Mas pra acertou, fechar o look né? perfeitamente. Acertou? Acertou. A próxima. Paola Oliveira. O que você achou dessa roupa dela? Olha, o look é muito bom, só que ele tem um probleminha que eu não consigo deixar passar, que é a calça curta. A gente tem uma coisa assim, quando você for usar calças sino, boca de elefante, flare, O que é boca de pantalonas, elefante? É aquela largona? pata de Betona? elefante é aquela que ela vem ajustada até os joelhos e chega nos joelhos ela abre. Mas tá em alta ainda? Tá, vai voltar Aquela com que tudo abre no verão. bastante? Isso. Ainda Chama bem que eu pata tenho uma... de elefante. Eu tenho uma calça dessa que eu ia dar embora esses dias. Falei, não vou dar não, vou largar ela. Ainda bem. Pois é, a moda, ela é cíclica, né, Kátia? Quantas coisas eu já Vão dei e voltam. depois me arrependo, né? Porque você quer de volta. então. Só que às vezes por falta de espaço a gente acaba se desprendendo para abrir espaço pro novo, né? E É verdade. muitas vezes dá coisas que depois voltam e você fala, ai, eu tinha Devia mesmo. ter guardado melhor. né? Exatamente. Então, assim, o look é muito bom. O macacão é lindo, o vermelho e preto, nessa estampinha mais pra miudinha com leve floral, tá uma graça. Esse cinto que remete a um nó de marinheiro também tá em alta. As sandálias são maravilhosas, as plataformas com tiras, né? Voltaram com tudo. Mas não com esse porém, comprimento, né? deveria estar, no mínimo, Kátia, aqui, ó. Tá. A gente tem uma tolerância aí de 2 a 3 dedinhos quando a gente for usar calças pantalona, boca de sino, flare. Então, assim, às vezes, eu prefiro que cubra totalmente. Mas você tem também uma tolerância. Você pode mostrar de 2 a 3 dedinhos do sapato. Só Então, que ela no podia caso... ter colocado uma sandália mais aqui, baixa. exatamente. Se não fosse plataforma, eu já corrigiria. Só né? que essa tá muito fora, porque ela tá dançando muito no chão. Ela tá quase uns 10 centímetros, né, no Então, chão. fica até estranho. Então, Erro, só por né? esse detalhe, eu vou ter que considerar o look errado, tá? Que Pelo comprimento não. da barra do macacão. Errou, Paulo Oliveira. Também você tinha que errar em alguma coisa, né? Pois é. Hoje a gente Vou nem tá falar nada. venenosa, né? Próxima, Camila Pitanga. Que roupa é essa? É um macacão com comprimento. Mas ele é curto, não é? Ele é. A gente tem aqui um macacão em tom camelo, né, que tá super em alta, com a calça em modelagem culottes ou pantacurs, que estão em alta também. Tá. Porém, nós temos uma coisa aqui nesse look. Com a jaqueta, né, colorida, estampada, a gente percebe que a sandália faz o link na peça e entra bem. Só que quando ela tira a jaqueta do look, a sandália não só briga com o camelo do macacão, porque ela é um laranja flu, como ela também deixa a Camila Pitanga achatada. Então, assim, no caso, esse macacão deveria estar com a barra um pouquinho mais curta e os sapatos, ela deveria usar alguma coisa com salto. Um salto. Pra ela ficar mais alongada e não nesse tom flu, que ele só se encaixa aqui no look quando ela tá com a jaqueta. Então, no caso, seria melhor que ela tivesse usado sandálias com plataforma numa pegada de marrom, bege, nude, que aí ele não brigaria com o camelo do macacão e ainda Ficaria deixaria legal, alongada. né? Agora, sabe o que me incomodou nesse macacão? Fala.
Aqui ele tem uma sobra no seio que parece que o seio dela é caído. E não é, gente. Olha aqui, Kátia. Então, você viu essa foto? Isso faz uma sobra tão estranha, sabe né? o que parece aqui nessa foto, né? Tem uma sobrinha. Então parece que ela tava com um sutiã, tomara que caia, e que aí aqui caiu, né? Mas o peito caiu no umbigo, né? O sutiã caiu, né? Ficou feio. E aí ficou essa ondulação. Realmente, o macacão tá levemente largo no corpo dela. Então, assim, ele precisaria de um ajuste, uma pence de busto, e eu faria também a barra. Mas a gente tem essa coisa, do camelo tá em alta, tá? O look ia muito bem, porém com os sapatos... Mas ela ficou super achatada. Camelo, quem não pode usar? Quem você acha que não fica legal? Olha, Kátia, o camelo, ele é democrático, tá? Ele fica bom na maioria das pessoas, porque né, quase ninguém vai ter esse tom de pele, entendeu? Então, ele não vai ficar nude e ele também não vai sumir. Tá. Então, ele é bom, porque ele fica bom na maioria das pessoas. E uma dica que eu dou é a seguinte... o camelo combinado com a cor cinza fica muito bacana. Ah, que legal. Camelo e cinza. Vamos mesclar. E aí você foge um pouco, entendeu? Então, assim, geralmente ele fica bom pra todo mundo. Agora, Juliana Arisa fez uma análise ao longo dos anos como que Camila Pitanga evoluiu quando o assunto é moda. Vamos ver? Vamos ver. Olha lá. A atriz Camila Pitanga é uma conhecedora profunda de moda. Eu li que no seu iPad ela tem várias referências de pesquisas que ela faz para seus personagens. Que geralmente o autor, a figurinista, o stylist dão algumas referências aí de tempo e de moda, né, de personagens. Então, ela é uma profunda conhecedora, porque além dela fazer uma pesquisa, a lição de casa direitinho para todos os personagens que ela vai interpretar, ela acabou adquirindo conhecimento e foi refinando seu estilo com o passar do tempo. Como primeiro look selecionado, nós temos uma peça de bem antigamente, onde essa evolução ainda não era tão vista, né, e presente, mas nós temos uma peça básica que eu acho que todas as mulheres já tiveram ou têm um aí no armário, que é o vestido de lese, que é aquele algodão furadinho, com bordado em linha, né, tem várias estampas e que é um tecido muito comum aqui no Brasil e tem a cara do verão, não importa onde você mora, Rio, Bahia, São Paulo. E a outra coisa legal do vestido de lese é que você pode levá-lo para a praia também. Então você enjoou dele na cidade, você pode levar para a praia e usá-lo como saída de praia. No caso desse da Camila Pitanga, ele não é tão transparente, né? E os furinhos são menos visíveis, mas tem outros aí que são bem furadinhos e tal. E aí você pode tirar o forro e usar simplesmente sobre o biquíni. Aqui é um look antigo, não tem muita informação de moda. A sandália tá num nude levemente mais claro do que o seu tom de pele, então ela tá gritando demais aí. O ideal é idêntico ao seu tom de pele ou um pouquinho mais escuro. A bolsa também transpassada no corpo não tá favorecendo. O ideal é que tivesse a tiracolo nos ombrinhos. E a carteira laranja não muda muito. Até é legal e deu um toque de cor pra produção. A atriz também é adepta de modelagens mais para curtas, seja no macaquinho ou nos vestidos, do que para os longos. No caso desse segundo look selecionado, nós temos um macaquinho preto, que também é uma peça básica e que não sai tão fácil da moda, apesar de estar muito em alta aí nesse último ano. Ele não sai tão fácil de moda, você pode sim apostar em macacões curtos e longos, porque são peças mais para clássicas. E aí ela optou por uma regata verde com um sapato verde também. E essa é a minha observação desse look. Ela poderia ter mantido a regata verde de cima, que tem um tom mais pro verde petróleo, e ter colocado um sapato preto embaixo. E o look estaria certo da mesma forma. Ou então, ela deveria ter optado por uma regata preta na parte de cima, cinza ou branca, que são três cores neutras que conversam com o macaquinho preto, e aí ter colocado o sapato verde que ela está. Os dois verdes juntos no mesmo look, além de os tons não serem parecidos, idênticos e estarem brigando entre si, fica muito certinho, muito combinandinho. E isso não é legal. Às vezes, a combinação mais óbvia não é a mais interessante.
Camila Pitanga tem cartela outono, que é a mesma cartela da Kátia Fonseca, e harmonia dourada. Portanto, na opção, quando ela tiver que escolher um look todo pro metalizado, prata ou dourado, o ideal é que você sempre opte por aquele que tem o metal da sua harmonia, como a Camila Pitanga fez aqui. E optou por um vestido curto, uma camisa, basicamente, com pontas assimétricas nas laterais, em dourado, com um leve detalhe na gola, preto. E aí ela fecha o look com todos os acessórios pretos. A carteira de mão e a sandália cruzada com purpurinas, que também é uma tendência aí que voltou, seja nos sapatos, nos escarpins, nas botas ou nas bolsas, e até mesmo numa peça, por exemplo, uma mini purpurinada, é capaz que vocês vejam aí nas lojas para comprar também. Comedida nas bijuterias e nas joias, Camila Pitanga valoriza muito os acessórios. E tá certíssima, porque os acessórios são parte fundamental do look. Na verdade, um look sem acessórios, ele geralmente vai ser muito sem graça e não vai ter muito o que dizer sobre ele. Vai dar sempre aquela impressão de que tá faltando alguma coisa. E no caso desse look, vai refletir exatamente isso. Reparem que os brincos e os anéis são discretos. E aí, onde é que ela chama atenção? No vestido, com transparência na gola, né, um decote nadador, a estampa do vestido em verde e preto, com comprimento midi, que é um comprimento também muito em alta e que as mulheres aí dão uma torcidinha de nariz para usar e para aderir, mas que é bacana. Se você souber usar o comprimento certo para você, fazendo o teste na frente do espelho e puxando a barra no comprimento que você for ficar mais alongada, tendo como limite os joelhos, assim, você pode sim mostrar um pouquinho dos joelhos, mas o comprimento midi, ele é abaixo dos joelhos, tá? Então, assim, se você fizer o teste no espelho e ver qual é o comprimento que você fica mais alongada, o comprimento midi é super bacana e super favorável, principalmente para quem é baixinha. E aí, o que a Camila Pitanga fez aqui? Ela tá num comprimento midi mais pra longo, né? E quase que não a favorece. Vamos supor, se ela tivesse optado por um sapato baixo, uma sapatilha, ela estaria achatada. Mas não, como ela optou por uma sandália super alta, com plataforma, ela ficou alongada e ainda arremata com um cinto, que é a história do acessório. Os acessórios são fundamentais no look e, na maioria das vezes, eles são o ponto alto da produção. Tá tudo certo, tudo muito bacana, com acessórios discretos. Estava dizendo anteriormente que a Camila Pitanga usa acessórios e tal com muita sabedoria, né? Que os acessórios do look anterior eram discretos. E isso é uma coisa que ela faz muito bem, porque vocês vão perceber que sempre vai ter acessórios, seja um cinto, uma sandália, uma clutch, um brinco, mas ela não é daquelas que esquece deles, porque os acessórios são parte fundamental do look. Na verdade, eles arrematam o look. Na maioria das vezes, um acessório como uma clutch, um brinco, um cinto ou um sapato acaba sendo o ponto alto da produção toda. Então, assim, não desmereçam os acessórios e deem o merecido valor que eles devem ter nas suas produções. Aqui, ela optou por uma blusa alaranjada, que é excelente para quem tem cartela outono, afinal tem que apostar em tons terrosos e queimados, e o laranja faz parte dessa cartela. Uma calça curta branca, né, que as calças curtas cropped voltaram, então você pode aí pegar suas calças pula brege, que a gente brinca, seja capri, seja cigarrete, ou a cropped, que é o nome atual do momento, e aposte nelas porque elas voltaram mesmo, tá? As calças estão mais encurtadas. E ela arremata com um cinto na cintura, que o cinto foi pontual nesse look, e um sapato flat. E tudo certo. Mais uma vez, Camila Pitanga arrasa. Esse look prova que eu estava dizendo que Camila Pitanga é super antenada em moda. Reparem só, nós temos um vestido abaixo dos joelhos, em 3 cores super bacanas, branco, preto e vermelho. E o vermelho tá super em alta. Aí nós temos um cinto marcando a cintura, fundamental. A gente tem sim que esconder o que não nos valoriza e marcar e mostrar o que nos valoriza. E aí ela arremata com bolsa preta, que tá super dentro, combinando exatamente com o cinto, e nos pés
tênis branco, que é aquela tendência normcore. O legal agora é você mostrar que você é uma pessoa normal, que você tem, sim, estilo, mas que você também usa peças básicas e normais, como camiseta branca, tênis branco, calça jeans, jaqueta jeans, uma regata branca, esse tipo de coisa, assim, você colocar peças que são normais em looks super elaborados, como esse da Camila Pitanga. O tênis branco tá super em alta e você aí em casa tem que deixar de usá-los só para ir na academia e no supermercado e começar a arriscar mais, colocando em looks mais descolados. Outra coisa que a gente pode perceber na Camila Pitanga é que, além de super estilosa, você vai perceber sempre que ela vai dar uma preferência para o conforto. Ela vai manter o estilo, mas ela vai também dar preferência para o conforto. E isso é o que eu acho mais legal, porque ela não força a barra, né? Não é aquelas pessoas que é escrava da moda, então tem que estar sempre ali com um saltão, uma agulha, né? Que tá machucando o pé, porque não, eu sou escrava da moda e eu não posso, como eu entendo muito de moda, eu tenho sempre que estar ali, o look inteiro tem que estar sempre na tendência e na última moda. Não, ela prima pelo conforto. E isso é uma coisa muito legal, que a deixa muito elegante. Como nesse último look selecionado, de aeroporto, onde nós temos uma base toda preta, all black, né? Blusa, calça e bota com plataforma, mas que dá pra perceber que é uma peça muito confortável. E um casaco na altura dos quadris, com uma modelagem 60, que eu já disse aqui que voltou com tudo, para esse outono e inverno, numa estampa que é aquela pied de pouille, que é aquele pé de galinha em francês. Que é uma estampa também atemporal e que não tem aí muito como sair de moda, assim como o xadrez, o poá e as listras. O pied de pouille também faz parte aí das estampas clássicas. Viu só como que a gente pode aprender com os looks todos da Camila Pitanga, que a Ju comentou? Volto com a Ju, que a gente tem outras dicas. Vamos lá. Grazi Massafera, o que você achou da roupa dela? A atriz optou por um look predominantemente preto, com duas tendências. Os ilhoses, que eu já tô dizendo aqui, já disse há algumas semanas, né, que voltaram com tudo, eles estão em alta, tanto nos pequenininhos, para serem cruzados, quanto nos ilhoses gigantes e bem carregados, aplicados na peça inteira, assim. Aqui a gente tem dois gigantes e purpurinados, que também é uma tendência. Outra tendência forte do look são essas pontas aqui da gola acetinadas. Não dá pra ver direito, mas elas vêm como se fosse de smoking e terminam em duas pontas acetinadas. Que legal, hein? Aí, Kátia, ela arremata com sandálias no tom marsala, que eu só preferia que ela tivesse optado por escarpins, porque eu acho que o look ficaria mais elegante. Porque senão quando cobre a barra ali, só fica os dedinhos de fora, exatamente, né? E eu acho que o escarpin deixaria a atriz mais alongada e o look mais elegante. Mas isso é uma observação minha e é uma coisa assim de perfeccionismo, né? Tá. A clutch preta com prata fecha o look perfeitamente. Então assim, é um look certo, eu só trocaria por escarpins. Acertou, Grazi. Volto. Tá bom. Um minutinho. Vamos lá. Grazi Massafera, o que você achou da roupa dela? A atriz optou por um look predominantemente preto, com duas tendências. Os ilhoses, que eu já tô dizendo aqui, já disse há algumas semanas, né, que voltaram com tudo, eles estão em alta, tanto nos pequenininhos, para serem cruzados, quanto nos ilhoses gigantes e bem carregados, aplicados na peça inteira, assim. Aqui a gente tem dois gigantes e purpurinados, que também é uma tendência. Outra tendência forte do look são essas pontas aqui da gola acetinadas. Não dá pra ver direito, mas elas vêm como se fosse de smoking e terminam em duas pontas acetinadas. Que legal, hein? Aí, Kátia, ela arremata com sandálias no tom marsala, que eu só preferia que ela tivesse optado por escarpins, porque eu acho que o look ficaria mais elegante. Porque senão quando cobre a barra ali, só fica os dedinhos de fora, exatamente, né? E eu acho que o escarpin deixaria a atriz mais alongada e o look mais elegante. Mas isso é uma observação minha e é uma coisa assim de perfeccionismo, né? Tá. A clutch preta com prata fecha o look perfeitamente. Então assim, é um look certo, eu só trocaria por escarpins. Acertou, Grazi. Volto. Tá bom. Um minutinho.
aquela assim. fofa. Vamos ver mais um look? Vamos Viviane lá. Araújo. O que Ela você achou? optou por um longo, todo em bandagem, que é esse tecido que tem elástico, né? E ele modela o corpo. Onde nós temos aqui um X no decote e uma saia levemente sereia. Aí ela remata o look com uma clutch dourada, com chatons e bordados aplicados, que isso também é uma tendência em alta. Eu só trocaria os brincos por um que puxassem mais pro dourado como a clutch, mas o look é certo. Agora, deixa eu te perguntar, dá pra ver bem sutilmente as unhas dela aqui. Ela tá com aquelas unhas que a gente tem visto muita famosa, bem pontiaguda. Antigamente a gente falava unha de bruxa, que fica bem fininha na ponta. Você acha que fica legal? Olha, Kátia, essas unhas são uma tendência, né? São, Elas né? vieram do Oriente Médio. A Sophie Charlotte tá usando de Dubai, também, a Sophie Charlotte usa na novela. Esqueci o nome das unhas agora. Depois alguém Desse aí no modelo Twitter aí, né? manda. Parece fugiu. garra, parece uma garra de Mas gato. elas estão em alta. Estileto, eu acho. A estileto? E elas estão em alta e assim, a única coisa é que elas não são muito funcionais para os celulares, né? E quebra Porque com você facilidade, precisa estar com ela mais para compridinhas. pra conseguir deixar assim, né? Pra poder fazer aquela pontinha, né, mais afinadinha. afilada. Então, esse é o único porém, tá? Mas sim, estão muito em alta e super na moda. Olha, vou passar para vocês o site da Juliana Arisa, que é julianarisa.com.br. O que você colocou de tema essa semana lá? Essa semana a gente tem a coluna de moda sobre o Tony Awards, que premia os melhores da Broadway. E a gente tem um top 10 com vestidos suéter, que são aqueles suéteres que a gente tem no guarda-roupa, que se você tiver eles mais para compridinhos, você pode usá-los nesse inverno como um vestido, com escarpãs, com meias, com botas over the knees. Então são super bacanas. Legal. Hoje, Kátia, eu vou mandar um beijinho para a dona Giza, que é vó da Silvia Neri Carvalho, que é super minha amiga, e ela sempre fala que a dona Giza me assiste. Um beijo, dona Giza, pra senhora. Olha, no Twitter, @Juarisa e o site julianarisa.com.br, facebook.com/JulianarisaOficial. Beijo, Bela. Beijo. Obrigada. Viu? Pra você também.